Ok, essa é a plataforma de operações, a Vina, que dá suporte aos serviços aí dos instrumentos aí, o PP230, agora o TPX, a SVP, coisas do tipo. Ela vale notar que ela é uma plataforma, é um sistema operacional completo, não é um aplicativo, né? E a ideia básica é, claro, fazer com que a operação seja bem simples. Ela segue a linha do Android, né? Quer dizer, simples, sem complicação, sem problemas, aí, no caso. Para executar isso, nós vamos dividir a tela aqui em alguns pedaços da tela, alguns segmentos. A parte principal é essa aqui no meio, que é o canvas de trabalho, onde nós podemos distribuir ícones que podem ser acessados, podem ser ativados, né? E vai ativar a atividade correspondente, né? Então, eles estão divididos por atividade, por tipo de atividade e dentro de cada atividade um perfil operacional para aquela atividade. É o caso, por exemplo, aqui é um banco de dados, né, onde você tem um acesso ao banco de dados geral e aqui um acesso ao banco de dados, mas dentro de um filtro diferente. Vários tipos de análises que a gente pode fazer, calibração, e aqui já é uma outra atividade de análise diferente. Então isso fica distribuído aqui no meio, né, para poder acessar as atividades de acordo com aquilo que é a necessidade. Um clique, um botão, coisa simples. Para dar suporte a essa operação, algumas coisas são necessárias, claro, né? Aqui em cima nós temos uma área de notificações, que é quando o operacional deteta alguma coisa ou é necessário informar o usuário de alguma coisa. Essas notificações, o sininho aqui, o número de notificações e sininhos vão aumentando da mesma forma que no celular aparece. Na frente dela, aqui nessa área, tem uma área de status, né? Quer dizer, são mensagens que a Vina vai passar para você daquilo que está acontecendo. Tá? Nessa região aqui em cima, né, nós temos vamos dizer assim, a comunicação com o hardware, né? Onde a plataforma está conectada, em que tipo de instrumento, o que tem no instrumento. Tá? Então, vários tipos de coisas que podem ser operadas pela plataforma. É o caso, por exemplo, daqui. O micrômetro, por exemplo, pode estar conectado ou não. Tá? E aí nós podemos, né, configurar esse micrômetro ou coisas do tipo. Aí vem comunicação com forno, como no TPX, por exemplo, coisas do tipo. Tá? Ou comunicação Wi-Fi, ou pendrive que foi conectado ou não, coisas do tipo. Então, essa área de cima é uma área de informação e de trabalho. Aqui nós temos o menu operacional da área do Canvas de trabalho. Então, ele vai mudar de acordo com o contexto que nós temos aí. Esse contexto que nós temos é o Canvas de trabalho. Então, ele precisa só disso para poder operar. A parte de baixo é a parte de navegação, né? Então, nesse caso, nós temos aí um navegador, né? Quer dizer, a parte de navegação daquilo que nós temos disponível seriam atividades que já foram disparadas. Tá? Isso sempre vai trazer, a bolinha sempre vai trazer para o canvas de trabalho ao zero. Tá? Aqui um navegador andando nas atividades que já estão carregadas. Tá? E o navegador aqui você pode acessar ou deletar as coisas. Tá? Então, nesse caso aí, nós temos uma operação de trabalho mais simples, vamos dizer assim. Né? Então, relembrando, área de trabalho, ícones, onde você clica e aciona uma determinada atividade, como esse caso, por exemplo. Né? Então, vamos lá. Blane, tá o Blaner aqui, aparece. Calibração, ele vai carregar a calibração, está aqui, e assim vai. Tá? Área de notificação e a área de navegação aqui embaixo. Isso pode ser configurável. O trabalho dele pode ser, a forma com que ele está operando pode ser completamente configurável. Tá? Ou seja, você pode escolher o tipo de desktop que você está operando. Você pode ser, no caso, por exemplo, esse jogo rápido aqui, para teste. Tá? Ele pode ser um design bem simples, né? Que é o de botões aí no caso. Tá? Bem clean, botão, simples. Ou pode ser, ou outros tipos também. É o caso, por exemplo, de ícone pequeno à esquerda. Quem se sente mais confortável vai fazer o seu desktop da forma que achar mais conveniente, mais
aprazível aí no caso, né? Para cada desktop, claro, tem uma configuração, ou seja, nós, primeiro, claro, é necessário ser um administrador, tá? Então, vamos transformar esse usuário nosso em administrador, fica vermelho aqui, né? Tá? Então, quando for necessário fazer modificações, somente administradores podem fazer esse tipo de coisa, tá? Usuários comuns têm seus limites de possibilidades de modificação do sistema, tá? Então, dentro desse canvas, então, o que nós temos? Configuração do que tem desse desktop em particular. Se ele é fundo claro ou escuro, qual que é o papel de parede, se eu posso... E claro, vamos clonar esse desktop para outro tipo de coisa, ou remover ele do trabalho e o tipo de desktop que a gente pode utilizar, tá? Claro, não gostei do papel de parede, vou colocar um outro. Tá bom, vou colocar um outro, ótimo, tá? E assim vai, quer dizer, vai ajustando isso aí da melhor forma possível para a gente poder operar ele dentro de um contexto aí no caso, né? E alguns vão funcionar, alguns não, né? Então, mas tá disponível para teste, para operação, vamos dizer assim, tá? O ícone também é a mesma coisa, o tipo de ícone que vai, qual é o tipo de profile que ele vai utilizar, tá? E para cada atividade a operação dessa atividade, né? Uma vez acionado a atividade, por exemplo, é o caso do Blaine, né? Ali, em cada atividade, nós temos uma forma, vamos dizer assim, a forma de operar vai modificar, tá? Mas basicamente nós temos uma área aqui em cima, que é o banner indicando qual que é o tipo de atividade, que nesse caso é uma análise Blaine, e o perfil dessa atividade. É uma análise Blaine com perfil minério 5. Tá? Então a área de header aqui em cima. A área lateral, que é os ícones de trabalho. São ícones bem simples, one click. É um clique vai fazer a operação que ele pretende. Então em nova análise ele clica, limpa tudo e deixa a nova análise. Tá? Depois a gente pode discutir para cada um, tá? Mas aqui é exportação, carregar arquivo, fazer relatório e assim vai. Tá? O importante é assim, notar que dentro desse contexto, cada dado disso aqui foi feito para ser simples e completamente configurável, de forma que o operador não consiga fazer coisa errada. Ou seja, se ele tentar colocar um valor que não está adequado, primeiro ele pode colocar um valor que não vai funcionar. Se tiver com o X vermelho aqui, ele não vai deixar nem um instrumento funcionar, tá? Se tiver a exclamação amarelinha, ele vai deixar funcionar, mas vai avisar que alguma coisa não está lá muito bem, tá? E isso é completamente configurável. Se você clicar, claro, precisa ser administrador, né? E você consegue configurar essas janelas de operação, ou seja, um campo numérico, o valor, o alvo desejado aí, o valor padrão é aquilo que carrega na hora sempre, né? Vai depender do profile, claro. O alvo que nós queremos é de ponto 47, no caso, por exemplo, de porosidade, é de ponto 47, e 10% para cima ou para baixo está no alarme. Quer dizer, se tiver 10% desviando de ponto 47, ele vai apresentar o amarelinho com exclamação. 50% desse valor já arrebentou tudo, já é erro, tá? Não vai. Claro que a gente pode usar valor relativo ou... vamos lá, acabou o tempo. Aqui. Aí nós temos nós temos valores relativos ou não, ou seja, se nós não tivermos relativos, tem as janelas, ou seja, entre 52 e 42 amarelo, abaixo de 24 vermelho, acima de 71 vermelho. Ou, claro, novamente, valores relativos. Tá? Se nós vamos usar o não validador, se tem confirmação, etc. O requer confirmação é o cantinho vermelho aqui. Tá? Esse cantinho vermelho é para indicar que o operador precisa acertar esse valor antes de proceder a uma análise, aí no caso. Então, todos esses campos aqui, eles podem ser configuráveis, aí no caso. Tá?
Outros campos são assim, quer dizer, cada campo tem um tipo. Esse é um campo de texto, por exemplo, tá? Então nós temos aí a amostra, né? A amostra de teste 10 aí no caso. Como é que eu configuro isso? Eu posso pegar e sugerir valores e editar a lista de sugestões, o que ele pode optar. Então essa lista de sugestões está lá, ele vai, da mesma forma que no Google, por exemplo, você vai digitando, ele já vai acertando para você, está tudo ok. Tá? Aí nós temos, nesse caso em particular, alguns campos têm esse ícone de certificação aqui. Esse ícone quer dizer que esse dado que nós temos aqui foi feito por um procedimento que foi certificado, ou seja, ele recebe uma assinatura digital e esses dados não são modificáveis, eles não podem ser mal geridos, vamos dizer assim. Então, quando nós temos uma calibração e ela está marcada como certificado, é sinal que a ACP, por exemplo, fez o procedimento de certificação e eles são checados para ver se não houve nenhum problema com esses campos de calibração. Tá? Aqui nós temos a área dinâmica das coisas, onde as coisas acontecem. Nós estamos falando aqui do Blaine, mas o TPX também opera mais ou menos da mesma forma. Tá? Então a área dinâmica indica o estado atual da análise por LEDs que vão acender ou apagar e um cronômetro indicando as fases. Nós vamos colocar para funcionar e vamos dar uma olhada. Tá? E aqui uma área de saída de dados. Tá? Então, se nós colocarmos isso para funcionar, está aqui. Ó. Tá? Nós temos o cronômetro funcionando, os LEDs operando. Tá? E aí temos uma análise, a primeira análise. Aqui ele indica o que ele está fazendo, o tempo tomado, tá? E se as coisas estão ok ou não. Pronto, resultado, uma análise está feita. Tá? Se a análise está ok, ela indicou que a análise está meia boca, mas vai depender, claro, os valores aqui também não estão adequados. Tá? E aí nós podemos fazer o que? Armazenar, emitir um relatório, exportar para CSV, depende do que a gente quer fazer. Se exportar a análise, vai indicar aqui, a linha de status vai dar um valor aqui depois da análise. Tá? Bom, nota-se que a parte dinâmica também é completamente configurável. Tá? O cronômetro, por exemplo, os tempos podem ser configuráveis, o tipo que o cronômetro pode, como o cronômetro pode operar, também é ajustado também de acordo com um determinado perfil. Tá? O tipo como nós determinamos que uma análise é feita, também completamente configurável. Pode ser por número fixo, descartar quem for, operação, vai depender do tipo de análise, né? A forma de análise que vai fazer, se vai descartar primeiro ou não e tal, coisa do tipo. Tá? Feito isso, a análise está terminada, né? Ele verifica a média, no caso, por exemplo, a média também vai verificar se o RSD está dentro de um valor normal e liberar esse campo de análise ou não, dependendo do estado se a análise foi feita ou não. Bom, outras atividades também têm os seus detalhes, vamos dizer assim. Né? O banco de dados, por exemplo, tem a sua tela, foi feito também para ser simples. No momento do banco de dados nós temos vamos dizer assim, um vetor temporal, que é onde nós queremos localizar no tempo, e campos para poder localizar um determinado record no banco de dados. Né? Então, os dados vêm numa tabela. Né? Então, esses dados podem ser separados ou por um dado ou por vários dados. É o caso, por exemplo, quando nós queremos exportar CSV uma série de resultados. Então, seleciona-se todos aí no caso. Né? Eles podem ser ordenados aqui, né, por tipo de coluna. Tá? E eles podem ser exportados, né? Você pode visualizar, no caso dessa análise, eu quero saber o que aconteceu, eu posso remover ou vamos exportar CSV. Né? No campo, por exemplo, de filtros, né? Nós temos a análise temporal, que nós queremos, né, um tipo de começo, aí no caso, né, onde nós vamos começar, o segmento de tempo que nós temos para trás ou para frente, que eu achei
é o rápido, né? Quer dizer, nós temos a data de hoje, a semana passada. Então, data de hoje, uma semana para trás. Tá? Ou na data específica, da data X, hora tal, até a data W, hora tal. Tá? O campo de ID também. O ID é a identificação da amostra, que é esse campo aqui. E ela tem várias, ela pode parecer com, ou pode ser exatamente igual, vai depender da configuração. Tá? Nesse caso em particular, do Blaine, nós temos um campo de lote. Então, o campo de lote às vezes pode ser importante. E o campo auxiliar é alguma coisa que você quer colocar dentro dessa tabela aqui. Escolhe um campo auxiliar aqui, para não ter que fazer uma tabela enorme. Tá? Então, nesse caso, nós temos o campo de usuário. Tá? Ok, a forma de configuração dos aplicativos, eles seguem o padrão de arquivos JSON, não há nenhuma... O banco de dados é para armazenar a amostra só. E a configuração do aplicativo é a área de interface que nós fazemos dos arquivos que podem ser exportados, tá? Eles estão dentro de um subdiretório chamado global. Tá? Então, na configuração, nós temos uma configuração base. Tá? Na área para exportar coisas, nós temos o I/O, nós temos o export e o report. Report é PDF, essencialmente PDFs que são os relatórios de emissão de análises. Vai sair um PDF para cada análise, aí no caso, tá? E ele está anotado pela data, um timestamp aqui no caso, tá? Então isso aqui é 2 de maio de 24 às 15h12h23. A mesma coisa nós temos as análises e os CSVs também, tá? Então, no caso, por exemplo, um arquivo CSV exportado, né, pode ser trazido, ele também vai depender da configuração da análise, da forma que é, mas ele basicamente é um CSV comum. Tá? Essas configurações, tá, vão estar dentro, por exemplo, do auxiliar, quer dizer, é uma forma simples de poder definir as coisas. É o caso, por exemplo, do arquivo CSV. Aquele arquivo CSV que nós vimos, ele está configurado no arquivo JSON comum. Tá? Editado em qualquer bloco de notas, aí você consegue ajustar as coisas sem ter que depender de acesso a banco de dados, coisas do tipo. Tá? Então foi feito para ser simples. Tá? Outras coisas também, fórmula de cálculo, né, base. Nós temos, no caso, por exemplo, do aplicativo onde tem cálculos, onde é necessário fazer, existe uma fórmula de cálculo para um determinado campo, né? Aí nós temos esses arquivos também são JSONs configuráveis sem necessidade de alguma coisa mais sofisticada.